O tema do vídeo de hoje é a razão pela qual eu não gravei nenhum outro tipo de vídeo. Antes de conseguir começar a gravar esse vídeo em questão, eu tava com muito medo e pensando, aí, o que que eu vou postar? Até eu tava com muito medo de conseguir gravar um vídeo que ficasse bom o suficiente pra postar aqui no YouTube, então eu acabei tentando pensar em um vídeo que desse pra postar, pra eu conversar com todas as pessoas novas que estão me seguindo. Muito obrigada pelos 638 inscritos. Então o tema do vídeo de hoje vai ser sobre como é difícil você querer fazer algo bom demais e, por causa disso, você acabar a ter medo de começar e continuar tentando. O nosso amigo Sol decidiu sair, então a eliminação ficou um pouco diferente, mas espero que ele continue conosco até o final do vídeo, o que eu acho um pouco improvável. Mas enfim, voltando ao nosso tema. Hoje, que no caso é dia de sábado, é o dia que eu pego pra gravar todos os conteúdos ali que eu tenho de possibilidade pra conseguir gravar pro Instagram, pro TikTok, pro podcast e pra aqui pro YouTube também. E esses dias de sábado eu vou, acordo cedo, gravo bastante coisa, gravo ali pro TikTok, pro Instagram, que são coisas que eu já consegui terminar de gravar, e aí eu gravo pro YouTube e pro podcast. O podcast eu consegui adiantar, então não sobrava YouTube só pra gravar. Mas eu não tava conseguindo pensar em nada que eu fosse poder gravar e fosse ficar bom bastante, porque eu queria que meu conteúdo ficasse melhor do que eu já fiz anteriormente, o que é bastante válido. E ainda assim, eu tava querendo fazer um conteúdo que fosse, assim, diferente, que prendesse mais atenção, que fosse algo que eu não tinha feito antes, algo assim, perfeito. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, o que que eu posso falar? O que que as pessoas vão querer ouvir? O que que eu posso fazer de diferente? O que que eu posso falar? Porque eu não sei se eu consigo falar dessa maneira que outros influenciadores falam ali, que é uma forma mais engajada e que você tá conseguindo falar com a pessoa assim, e esse não é muito meu estilo de fala, e tem muitas pessoas novas aqui, então eu tava ficando muito nervosa, pensando em o que que eu ia fazer. E eu parei pra pensar comigo, nossa, depois de bastante tempo de raciocínio lógico e de tentar pensar: "Meu Deus, eu tenho que ser boa o suficiente e tudo mais". Aí eu fui e parei. Aí eu pensei: "Meu Deus, já tinha pessoas me assistindo antes, e eu estava gravando como se fosse, assim, uma conversa igual eu gravei no último vídeo, que foi sobre metas, sobre o ano de 2025". E aí eu pensei: "Meu Deus, eu tô criando tanta coisa, mas tanta coisa na minha cabeça, sendo que eu posso só chegar e gravar". E foi aí que eu pensei: "Meu Deus, eu tô fazendo o que eu sempre falo às pessoas pra não fazerem". E é por isso que o tema do vídeo hoje é esse. E eu tô usando a referência como criação de conteúdo, porque é algo que eu tenho mais no meu dia a dia. E é algo que às vezes eu acordo e meu rosto tá mais inchado, eu não tô me sentindo muito bonita, e eu penso: "Ai, será que eu gravo hoje? Eu não tô tão bonita quanto eu poderia estar pra câmera". Ou: "Ai, o meu dia não tem nada de interessante, eu só vou ficar em casa, será que compensa eu gravar alguma coisa?". E sendo algo que tá muito na minha rotina, é algo que eu também posso compartilhar com vocês pra referenciar outras coisas. Porque sempre que a gente pensa em começar alguma coisa, a gente acha que a gente já tem que ser incrível e conseguir fazer aquilo de forma perfeita na primeira tentativa. E eu já vi diversos vídeos sobre o assunto, que a pessoa falando: "Ai, todos os hobbies que eu abandonei", e vai mostrando. "Ai, porque a pessoa tentou tocar violão, não foi boa na primeira vez que tentou tocar violão, e aí desistiu". Ou então tentou fazer crochê e também aconteceu a mesma coisa, tocou algum instrumento como o violino, tentou cozinhar ou coisas do tipo. E eu faço faculdade de arquitetura, então acaba que eu estando no início da faculdade ainda tem muitas coisas que eu não sei, mas muitas mesmo. Quando eu dou a faculdade, mas você vê aí pessoas fazendo projeto já mais cedo na faculdade, e é algo que eu ainda não sei fazer, sendo dentro de AutoCAD e outros softwares, né, enfim. São coisas que eu ainda não tenho nenhuma noção de como se faz exatamente, não tenho nenhuma ideia de como que eu vou pegar pra conseguir entender e fazer. E são muitas coisas que muitas pessoas fazem de formas muito bem feitas e criativas. E aí eu penso: "Meu Deus, como eu vou chegar nesse nível? Como que eu vou conseguir alcançar esse tipo de perfeição?", entre aspas. Mas aí, ultimamente, eu comecei a ter esse pensamento de: "Meu Deus, antes da faculdade, aquela pessoa também não sabia isso. Ela não tinha noção de como que fazia algo ser tão bom quanto ela tá fazendo agora". E assim, tirando metas que envolvam ali uma questão financeira, uma questão de disponibilidade de tempo, a única coisa que acaba fazendo com que a gente não conclua as nossas metas é simplesmente o nosso medo. O nosso medo de falhar, o nosso medo de decepcionar outras pessoas, o nosso medo de decepcionar nós mesmos.
E ali essas coisas que a gente vê na internet o tempo inteiro de pessoas que parecem sempre estar dispostas a gravar todo dia e que parecem sempre estar bonitas e que conseguem falar muito bem, com cenários ótimos. E a gente vê pessoas aí que acordam 5 horas da manhã e vão pra academia e arrumam a casa e estudam em algum idioma, fazem uma faculdade, vão trabalhar ainda, seja de meio período ou de todo um dia, né. A gente sempre vê pessoas aqui que conseguem vários alcances e várias coisas diferentes ao mesmo tempo e a gente pensa: "Meu Deus, onde que eu dei errado? Por que que eu não consigo fazer tudo isso? E por que que talvez eu não consiga fazer isso tão bem quanto aquelas pessoas?". E pra vocês terem uma noção, nesse momento agora que eu tô gravando, é o horário mais ou menos aí de 1 hora da tarde, porque é um horário que a iluminação costuma estar melhor, o sol infelizmente não tá me ajudando. Mas é um mau exemplo, porque eu, por exemplo, ainda não tenho nenhuma iluminação, sendo iluminação aqui pra colocar no celular ou coisa do tipo, de ring light, essas coisas. Ainda assim eu tô gravando, mesmo que não seja uma condição ideal, e é isso que a gente tem em mente. Porque pra vocês verem, por exemplo, eu tô almoçando nesse momento, e ainda assim eu tô gravando vídeo, porque é algo que eu sei que se eu continuar fazendo e fizer ali com constância, sendo algo que eu gosto de fazer, vai me trazer um resultado positivo, mesmo que seja pra mim mesma. E eu tô comentando aqui sobre pessoas que conseguem fazer mil e uma coisas no dia delas, mas é algo que você não precisa fazer. É algo que você precisa fazer se você quiser, é algo que você pode por uma vontade sua. Porque quando a gente comenta de metas, e eu comentei sobre isso no meu último vídeo, a gente tem que pensar muito em o que a gente realmente quer. E se não é algo que a gente só viu tanto na internet, ouviu tanto falar sobre, que se tornou algo que a gente parece querer. E às vezes a gente vai pensando tanto nessas coisas, misturando tanto isso, que a gente nem acaba sabendo o que realmente a gente quer e o que foi algo que foi simplesmente apresentado pra gente. E são exemplos que se tornam até um pouco banais, mas tem muitos artistas e pessoas famosas que a gente vê por aí que demoraram muito pra conseguir o sucesso que elas têm hoje em dia e que são reconhecidas por. A autora de Harry Potter, por exemplo, a J.K. Rowling, ela demorou, se eu não me engano, foram 12 editoras para conseguir finalmente ter o livro dela aceito. Albert Einstein, por exemplo, que todo mundo conhece, um cientista famosíssimo. Ele era péssimo em matemática na escola. São exemplos que a gente vê aí de pessoas que se tornaram, assim, ícones nos mundos da literatura, da arte, da ciência, e que são pessoas que, quando elas eram crianças, quando eram adolescentes, elas não imaginavam que elas iam se tornar isso. Elas não tinham nenhuma noção do que elas poderiam se tornar e ser algum dia. E o que a gente tem que ter sempre em mente quando a gente vai começar algo é que a gente nunca vai ser bom e nunca vai ser perfeito logo na primeira tentativa. Tem pessoas aí que são gênios realmente, que são excepcionais, que podem ter uma facilidade maior para um tema ou para outro, igual eu, por exemplo, tenho mais facilidade na área de humanas do que na área de exatas, muito mais facilidade, mas ainda assim é algo que eu tenho que me esforçar para continuar sendo boa e pra continuar melhorando sempre, sempre. E eu não tenho uma noção ainda sobre a faixa de idade que as pessoas que estão me seguindo aqui no YouTube têm, e as pessoas que me acompanham, mas eu sei que para as pessoas que têm ali essa faixa de 18 anos até uns 25 anos, tem um pensamento, até onde eu sei, maior sobre conseguir entender qual é o lugar delas no mundo e quem elas devem ser. E eu fiz um episódio do meu podcast sobre isso, que eu posso deixar ele linkado aqui embaixo no vídeo, mas falando de uma outra forma que eu falei lá no episódio, a gente tenta demais escolher uma versão de quem a gente é, sendo que essa versão ela nunca vai existir. Porque o tempo inteiro que a gente tá vivendo, a gente tá experimentando coisas novas, passando por experiências que mudam realmente como a gente se vê como pessoa, a gente também muda. Os nossos valores mudam, a forma que a gente vê o mundo muda. Você provavelmente não gosta mais da mesma coisa que você gostava quando você era criança, como, por exemplo, um bichinho de pelúcia que era, assim, a sua vida, ou como você sonhava em casar com um personagem de um filme específico. E essa cultura que as pessoas fazem sobre conseguir ter tudo organizado na sua vida, entender com você e o que você quer fazer, e conseguir fazer tudo com um mérito maravilhoso e sem nenhuma dificuldade, são coisas realmente impossíveis, e são expectativas que a gente cria na nossa cabeça, simplesmente porque a internet mostra isso pra gente. Quando a gente não tinha internet, por exemplo, eu não participei disso muito porque eu sou nova ainda, eu tenho 19 anos, mas eu vejo muitas pessoas falando ao menos, que a necessidade de comparação era muito menor, mesmo que ela existisse, porque a gente sempre vai se comparar. Nós somos seres humanos e é isso que a gente sempre faz. A gente observa as coisas e espelha elas dentro de nós mesmos. E acaba que quando a gente faz isso de uma forma
maior, como tem acontecido com a internet, a nossa cabeça vai ficando cada vez mais maluca e mais cheia de coisas diferentes, e a gente não consegue saber o que acompanhar, e o que ser, e o que fazer. Mas você realmente entender o que você quer fazer, e seguir com isso, entender as suas metas, e por que você quer elas, é algo que tem que vir dali do seu raciocínio próprio, de você entender o que cabe na sua vida, o que cabe na sua realidade, como que vai funcionar a sua rotina, como que você vai aplicar isso para você. Então a gente precisa ter em mente que nada nunca vai ser perfeito, assim como a nossa primeira experiência em tentar, por exemplo, tocar violino ou tentar editar um vídeo, nunca vai ser perfeita. Assim como anos e anos e anos depois de experiência, a sua perspectiva vai ser totalmente diferente. E talvez anos para frente, quando você tiver ali seus 40 anos de experiência, 50 anos, você vai ver erros ou vai ver uma perspectiva totalmente contrária ao que você via antes, sendo que às vezes quando você fez, você achou que já era um trabalho que estava assim surpreendentemente maravilhoso. São coisas que sempre vão acontecer porque a gente muda e a nossa visão vai mudando dentro desse tempo. Então vale a pena sonhar, vale a pena correr atrás das coisas que você quer, vale a pena você aqui tentar e tentar de novo, porque as coisas não vão ser incríveis e perfeitas na primeira tentativa. A gente tem que ter em mente que possa ser difícil, vai ter dificuldades, vai ter dia que você não vai estar afim, vai ter dias que você vai ter uma ideia, vai achar que tá maravilhoso, vai ver não funcionou muito bem, e a vida vai seguindo, ela vai se movimentando dessa maneira e as coisas melhoram, uma hora elas melhoram. Então não tenham medo de começar, de tentar e de seguir tentando só porque as coisas ainda não estão incríveis o suficiente. E se você tem um sonho, eu vi essa frase já desse, eu vou até ler ela aqui direitinho para eu não conseguir falar ela errado, que a razão pela qual você tem sonhos tão grandes é porque você já sabe, você sente que você foi feito para algo maior. E a frase pode parecer clichê, pode parecer uma frase, assim, bem bobinha, bem frase de filme mesmo, porque é um pouco de frase de filme, mas são aquelas frases que te fazem refletir, que são frases muito boas pra você pensar: "Meu Deus, se eu tô pensando que eu consigo fazer algo tão grande assim, o que me impede?", sabe? Se eu penso, se eu tenho um sentimento de que eu sou feito pra algo maior, por que eu não posso ir atrás disso? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Foi muito gostoso falar sobre esse tema com vocês. Talvez eu traga ele aqui algumas outras vezes. Não exatamente esse tema, mas coisas parecidas, porque as pessoas normalmente não ouvem quando eu falo sobre isso, e é um tema importante de ser ouvido e falado sobre. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.